E aí, galera, será que fumar um baseado seria bom para a ansiedade? Fala galera, meu nome é Felipe Ripe, eu sou psicólogo clínico, especialista em análise do comportamento e neuropsicologia. Bom, esse é um vídeo de opinião, tá bom? Então, eu vou embasar teoricamente o que eu vou falar, porém, é apenas uma opinião. Lembrando, eu não estou aqui, gente, recomendando a ninguém que faça isso ou faça aquilo, né? Os hábitos da sua vida, quem faz é você, né? De acordo com os valores que você tem, né? Se você acha que traz benefícios para você, ótimo, né? Não precisa se preocupar. Mas o que eu penso aqui, primeiro, os efeitos são muito idiopáticos. O que isso quer dizer? Que dependem de pessoa para pessoa, tá? É porque esse sistema, o sistema endocannabinoide, ele é um sistema muito complexo, tá? Agora, por que eu acho que de uma forma geral não ajuda na ansiedade? Porque já é muito conhecido os efeitos do uso sobre as funções executivas. Então, atenção, memória, capacidade de planejamento, capacidade de inibir respostas, né? Tudo isso faz parte do que a gente chama de sistema de funções executivas. Deixa eu ver aqui se eu pego referências melhores para vocês. Então, as funções executivas, elas estão relacionadas à categorização, flexibilidade cognitiva, fluência verbal, memória operacional, que é a quantidade de informações que você consegue ter na sua cabecinha ao mesmo tempo para realizar uma tarefa, né? Processos motivacionais e emocionais, como tomada de decisão. Também é responsável por analisar a significância de estímulos sensoriais, né? Isso é o córtex orbitofrontal, né? Que faz parte das funções executivas, né? Essas funções executivas, elas têm como locação principal, né, o córtex pré-frontal. Lembrando que o cérebro sempre trabalha em conjunto. Não é verdade que a gente só usa 10% do cérebro, isso é uma fake news, né? Então é importante para o controle inibitório, que faz parte das funções executivas, pois identifica gratificações, né? Então é isso que a maconha prejudica, principalmente. Então, uma pessoa que tem dificuldade no controle inibitório, como está escrito aqui, vou pegar outra referência. Bom, gente, esse aqui é um manual do ETDAH, que é uma escala, né, que avalia sintomas de TDAH. Lopes, Nascimento e Bandeira explicam que a alteração das funções executivas, as quais denominam síndrome desexecutivas, no TDAH podem apresentar uma variedade de manifestações, entre elas procrastinação, ou seja, o indivíduo tende a postergar coisas, principalmente quando envolvem maior necessidade de atenção ou levam a uma recompensa não a curto, mas em longo prazo, como a gente já tinha discutido aqui em outros vídeos, né? Uma alternância de tarefas, deixando-as incompletas em função de uma baixa capacidade de persistir em uma tarefa e uma alta necessidade de variar, e principalmente labilidade emocional, apresentando interesse fugaz com necessidade de buscar novidades, o que se relaciona diretamente com a alternância de tarefas, né? Então, existe uma dificuldade de focalizar e sustentar a atenção, revelando maior sensibilidade de distração. Então, além disso, um manejo deficiente da frustração e da modulação do afeto, apresentando baixa tolerância e limiar para frustração com baixa autoestima, hipersensibilidade a críticas e irritabilidade. Esse é o tipo de coisa que é comum nas funções executivas, né? O Brown relacionou as funções executivas mais prejudicadas em pacientes com TDAH, entre elas a interferência frequente das emoções nos pensamentos e nas ações, devido justamente ao déficit no controle inibitório. Então, você pode fumar, não tem problema nenhum. Só saiba que, além do risco de psicose, que a gente já discutiu em outros vídeos, a gente também tem déficits em funções executivas, tá bom? E esses déficits, eles causam prejuízo na capacidade de você gerenciar suas emoções para conseguir objetivos. Então, o ideal é que você não faça um uso frequente ou um uso muito intenso dessa substância. Essa seria uma recomendação geral, tá?
Aí, pessoal, só para deixar claro para aqueles que não tiveram acesso ao ensino na faculdade, existe uma diferença entre artigo teórico e artigo empírico, né? Essa opinião que eu emiti, isso é um artigo teórico, digamos, né? Não é um artigo, mas se eu fosse escrever e publicar numa revista científica, seria aquilo que a gente chama de artigo teórico. Agora, um artigo empírico seria aquele que avalia isso com dois grupos de pessoas, sendo uma usuária, outra não usuária, por exemplo, né? Então a gente tem o delineamento experimental, a gente tem um ensaio clínico randomizado, a gente tem outros tipos de pesquisa aí que tem uma metodologia que vão atestar com certeza ou não, né? Ou melhor, o quanto que a maconha poderia ou não ser boa para a ansiedade, né? Os sintomas de ansiedade. Se isso depende de pessoa para pessoa, se ela absolutamente não tem nenhum ganho em relação a não utilizar, etc, entendeu? É isso. Bom, galera, se você chegou até o final desse vídeo, significa que você gostou do conteúdo. Então comenta, curte, compartilha, tá? Você não comeria uma comida toda se você achasse a comida ruim. Da mesma forma, você não veria o vídeo inteiro se você não tivesse interessado nas coisas que eu tenho a dizer. Um abraço para você e até logo menos. É claro que caso a caso a gente pode analisar de forma mais aprofundada, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.